Olá, pessoal, boa noite. Sejam aí todos muito bem-vindos à nossa live. Ultimamente andei faltando por aqui, né? Fui até cobrada por uma paciente essa semana que mandou mensagem falando: doutora, cadê as lives que pararam de acontecer? Mas justamente pela correria assim do final de ano, o cansaço do final de ano bateu. Eu acabei interrompendo aí nossa programação de toda quarta-feira ter live, mas a gente tá voltando aos poucos, tá? E hoje a gente vai falar de um assunto super bacana, eu acho, justamente com relação à parte cirúrgica. Por isso que eu trouxe hoje pra vocês, né, uma live pra gente falar sobre direitinho, gente. Tá aparecendo aí pra mim que aqui tá falando que tá pausada por conta da conexão. Quem tá assistindo aí, responde pra mim, vê se tá tudo certinho na conexão. Então vamos lá, vou me apresentar aqui novamente para vocês, tá? Meu nome é Juliana Carneiro, eu sou médica otorrinolaringologista, faço a parte clínica e também a parte cirúrgica da otorrino, tanto adulto quanto criança, tá? Hoje minha rotina é muito mais voltada para cirurgias em crianças, mas é mais por uma questão de vocação mesmo, que eu gosto bastante. Então eu me dedico muito mais a essa parte de infantil, mas eu também opero adultos, tá? E faço a parte de alergia e imunologia pediátrica, sempre focada com a parte respiratória. E hoje a gente vai estar falando sobre a amígdala adenoide. Eu sempre gosto de começar a minha live com imagens, tá? Vou trazer essa aqui para vocês, que é justamente a imagem do que é a amígdala, que é a adenoide. Às vezes, para o médico, para o otorrino, é uma coisa tão óbvia, né? Às vezes o paciente realmente ele não compreende bem o que é a amígdala e o que é a adenoide. Por isso que eu sempre gosto de mostrar essa imagem para vocês, tá? Aqui atrás, gente, bem na região de trás, marcado de rosinha, é justamente a adenoide. Essa adenoide a gente não consegue visualizar, por exemplo, levantando assim o narizinho da criança. A gente não consegue. A gente tem que colocar uma câmerazinha no nariz, a gente coloca essa câmera porque fica no final do nariz secar. Então a gente coloca essa câmera, que é um fiozinho bem fininho de 3 milímetros, e a gente realmente dá de cara ali com a adenoide e a gente vê o aspecto que ela tá, a gente vê o tamanho dessa adenoide. Uma outra opção que tem pra gente ver o tamanho dessa adenoide é através do raio-x de cavo, mas não é a nossa primeira opção. Em especial hoje aqui nos consultórios do otorrino, né, sempre tem ali disponível a videonasofibroscopia, que é o exame que a gente utiliza, né, para ver essa adenoide através do endoscópio. E a amígdala a gente consegue ver no abrir a boca. Quando a criança ali abre a boca, a gente já observa o tamanho dessa amígdala. Que grande parte dos meus pacientes que procuram são amígdalas grandes, mas às vezes amígdalas pequenas também causam problemas no paciente, como eu vou falar aqui para vocês. Quando eu indico ali cirurgia para um paciente, tanto cirurgia de amígdala quanto adenoide, eu acho que os principais mitos eu trouxe aqui para vocês. À medida que a live foi acontecendo, se por acaso vocês tiverem outra dúvida, outro mito ali pra gente conversar sobre a cirurgia de amígdala adenoide, vocês podem estar falando pra mim, tá? Então, mito número 1. Quando eu indico ali cirurgia para aquele paciente que tá sempre roncando, aquele paciente que tá respirando mal, aquela criança que tem muitas infecções, vive tendo episódios ali de sinusite, tem aquelas apneias durante a noite, naquele paciente que ronca e depois tem aquela sensação de sufocamento durante a noite, que é o perfil de paciente, né, que eu indico cirurgia. Então, eu vou lá e indico, e a primeira pergunta da mãe geralmente é essa. Quando não é perguntando sobre anestesia, é perguntando sobre a parte da imunológica. Doutora, e depois que tira essa amígdala adenoide, como é que fica a imunidade dessa criança? Vai alterar ali a defesa dela? Porque a amígdala tem a função de proteção. Então, geralmente, essa é a primeira dúvida. E o que eu gosto sempre de explicar. A gente não vai tirar uma adenoide de uma amígdala saudável. A gente só vai tirar quando, de fato, tá causando algum problema. No início ali da vida, nos primeiros meses ali, a amígdala adenoide, elas ajudam realmente na produção de anticorpo, tá? Nos primeiros meses, primeiros anos ali de vida. Então, ela vai estar fazendo essa ajuda na produção de anticorpo. À medida que a gente vai crescendo, a gente tem outros mecanismos muito mais eficazes, né? De proteção, de produção de anticorpo, né? Mecanismos próprios nossos, e também nós temos a vacina. Então, à medida do tempo, essa função de defesa da amígdala e da adenoide é uma função que ela reduz bastante. Então, quando a gente tira essa amígdala e essa adenoide, a gente está causando um benefício
muito maior do paciente para o paciente do que um risco de alterar o mecanismo de defesa dele. Então, isso tem que ficar bem claro. No ponto de vista prático, a gente não tem alteração, tá, na defesa da criança quando nós tiramos a amígdala e a adenoide. Pelo contrário, as crianças que a gente opera de amígdala de adenoide são crianças que reduzem menos de metade o uso de antibiótico, o uso de corticoide oral. Eu tenho pacientes que me procuram, eu tenho crianças que usam 8 vezes, mais ou menos, antibiótico por ano. Tenho várias crianças e que a gente opera e a criança usa antibiótico uma vez no ano, né, que ainda é tolerável, uma vez que realmente crianças têm mais infecções do que adultos, tá? O segundo mito é esse aqui. A adenoide sempre volta depois da cirurgia. Eu acho que volta e meia, né? Tem paciente que conhece alguém que fala assim, nossa, eu operei ali na infância e agora minha adenoide cresceu, o nariz vive entupido. Mas entendam que quando a gente tira a adenoide, gente, a chance dessa adenoide voltar, da gente ter que reoperar essa criança, é em torno de 3% e é muito baixa. Esses relatos que a gente vê, que geralmente falam, eu operei na infância, meu nariz está bem entupido agora, é a adenoide que voltou, é muito raro essa adenoide ter voltado. Na maioria das vezes, o que é que acontece? Operou ali na infância, tirou a adenoide e resolveu o problema. Mas o paciente, por exemplo, tem um quadro de rinite. Essa rinite, ela vai estimulando o processo inflamatório no nariz e a gente tem um crescimento dos cornetos, que não é adenoide, tá? Como eu falei pra vocês, a adenoide fica lá atrás do nariz. O corneto é justamente essas duas carnezinhas que quando a gente levanta o nariz ali, a gente enxerga. Esses cornetos, eles realmente ficam bem inchadinhos no paciente que tem rinite e aí isso realmente causa obstrução. Isso é muito comum na vida adulta. A adenoide crescer é difícil e ter adenoide ali na vida adulta ainda é mais difícil ainda, tá? Então, quando a gente vê esses casos, a gente já pensa, realmente não é adenoide. Então, tem que investigar o que tá acontecendo, tá? A adenoide na criança, ela tem 2 pontos importantes. Três pontos, na verdade, que podem fazer com que essa criança pertença ali a esse grupo de 3% de adenoide que volta a crescer, que tem que operar. Que é o quê? Quanto menor a gente opera a criança, em especial ali menor de 2 anos, maior chance tem dessa adenoide crescer novamente, tá? Outro ponto importante é a criança que tem rinite. Essa rinite alérgica, pelo processo inflamatório, ela pode fazer com que essa adenoide cresça de novo. Por isso que eu sempre bato na tecla com meus pacientes. Quando o paciente opera comigo de amígdala de adenoide, que o paciente tem um quadro de rinite, é o paciente que fica super bem, muitas vezes some do consultório, mas não pode. Paciente que tem rinite é uma doença crônica do nariz, ele tem que, a gente chama de filho do otorrino. Volta e meia tem que aparecer, volta e meia a gente tem que olhar, tem que fazer endoscopia nasal, porque aquele processo inflamatório crônico pode estimular a adenoide a crescer. Então a gente tem que tratar, bem tratada a rinite. A rinite a gente trata com mudanças ambientais, a gente usa spray nasal, a gente tem várias formas de tratar um paciente com rinite. Então, operou de amígdala da adenoide, tem rinite, tem que ficar voltando no consultório para que a gente faça o acompanhamento de perto. E outra coisa que também vai estimular ali o crescimento da adenoide são as infecções de repetição. Então, a criança que operou com amígdala adenoide não é a criança para ficar doente sempre. Tem que voltar no consultório e a gente tem que saber por que essa criança está infectando tanto. Porque se começar a infectar demais, a gente corre o risco realmente da adenoide crescer. Mas voltando a enfatizar que, mesmo com a rinite descompensada, mesmo com infecções de repetição, ainda assim é raro, gente, o crescimento dessa adenoide. Eu atualmente tenho no meu consultório 2 crianças, né, que eu já operei e que tiveram o crescimento da adenoide. De um número absurdo, né, que meu volume cirúrgico é grande, de pacientes, eu já tive 2 casos. Que foram pacientes que até tiveram, os 2 operaram com outro colega, e aí a adenoide cresceu de novo, e aí voltou pra mim. Eu operei, e nós temos técnicas cirúrgicas diferentes. Eu operei com a técnica de visualização direta. Operei com a câmera no nariz, então eu tava realmente vendo ali, eu removendo essa adenoide. Tirei 100% da adenoide desse paciente e a adenoide voltou. Mas foram 2 pacientes numa gama muito grande. Então bate realmente com aquele número ali de 3% da literatura que a adenoide volta, tá? E são pacientes que aí sim a gente tem que investigar bastante para saber o que é que tá acontecendo. Mas
importante é que vocês desmistifiquem esse aí, que a adenoide sempre volta depois da cirurgia. Isso é um evento raro, tá? Outro ponto extremamente importante é esse aqui. Às vezes, quando eu indico ali cirurgia para um paciente de 3 anos, por exemplo, as mães, os pais, eles falam logo, mas é muito pequeno, doutora, não é possível. Pode operar a criança pequena assim? Pode. Em geral, tanto eu na minha conduta, como grande parte dos otorrinos ali que eu conheço, que eu convivo, a gente opta por estar operando essa criança depois dos 3 anos de idade. Mas isso não é uma regra absoluta. Eu mesmo já operei as 3 crianças antes dos 3 anos. Que foi, inclusive, o filho de uma filha de uma amiga irmã minha. A gente optou por operar, tem mais 2. Não é comum, mas às vezes pode acontecer. Porque a gente sempre tem que pesar o risco-benefício. Por exemplo, uma dessas crianças eu acompanhei desde os 7 meses de vida. Uma criança que ela dormia extremamente mal. Parecia que tinha um adulto dormindo, de tão alto que era o ronco dessa criança. Tinha várias pausas respiratórias ao longo da noite. E tinha várias infecções. Aquela criança que, com 1 ano, 2 anos, a criança tomava antibiótico várias vezes, usava corticoide oral várias vezes. Então, a gente tentou ali de várias formas o tratamento clínico dessa criança. E a gente não conseguiu resolver com o tratamento clínico. E antes dos 3 anos, a gente operou. E elas estão extremamente bem. Os pais voltam no consultório e falam assim, doutora, eu tenho outra criança em casa. Hoje em dia, ela dorme tão bem que eu tenho que ligar a luz do quarto pra saber, meu Deus do céu, será que tá viva? Porque realmente é um sono tranquilo, é um sono reparador. Isso influencia na questão alimentar da criança, isso influencia no crescimento da criança, no desenvolvimento, na parte comportamental, porque eu sempre falo com os pacientes assim, o adulto, quando ele dorme mal, ele passa o dia sonolento, né? Ele rende menos. A criança, gente, que dorme mal, que é aquele padrão da criança que tem uma adenoide grande, que tem uma obstrução nasal importante, é uma criança que ela passa o dia irritada. É aquela criança que muitas vezes pensa que investiga para TDAH, investiga para autismo, mas nada mais é do que a criança que dorme mal. Então a criança ela tem essa mudança comportamental, né? Fica realmente agressiva, fica realmente agitada, tá? Então outro ponto importante também com relação à mudança comportamental dessa criança é no aprendizado. Porque uma criança que dorme melhor é uma criança que ela vai fazer mais conexões cerebrais durante a noite, que sedimentam o conhecimento que ela adquiriu ao longo do dia. E nunca na nossa vida a gente vai ser tão exposta a informações, a conhecimento novos do que na infância. Então, durante a infância que a gente precisa ainda mais dormir com a qualidade boa, porque é quando a gente sedimenta esse conhecimento. Então, crianças pequenas, elas podem operar, sim. A gente opta por segurar até 3 anos, optamos. Mas, em determinados casos, que a gente opera antes e a criança fica extremamente bem. Maíra Larissa, tem 2 dias de operada, minha filha está completamente diferente. Inclusive foi Maíra até que me mandou falando das lives, né, pra voltar à live. Pois é como eu falo, gente, uma criança, quando a cirurgia é bem indicada, volta outra criança no consultório. Então, assim, eu operei na segunda, né, segunda-feira, já tá falando que tem uma mudança completamente diferente, porque dorme melhor. É outra criança de fato. Até crescimento mesmo, de ganho de peso, de estatura, a gente observa. Porque quando a gente dorme, respirando muito pela boca, o nosso gasto energético, ele realmente é um gasto energético maior, tá? E aí a criança realmente, ela fica gastando mais energia, a gente perde ali calorias e acaba tendo um menor crescimento, um menor desenvolvimento mesmo. Tem outro mito super comum no consultório, que é esse aqui, de recuperação. A recuperação é sempre muito difícil e a resposta é não é sempre difícil. Na grande maioria das vezes, os pais voltam no consultório e falam a seguinte frase: doutora, se eu soubesse que era tão tranquilo, eu tinha operado antes. É muito, muito comum. Maíra tá aí de prova que a filha dela operou segunda-feira, ela vai me dizer isso. Cirurgia é sempre a cirurgia, né? Vai ter o incômodo no pós-operatório, mas a gente que é o incômodo principalmente da dor. Mas a gente consegue, manejar essa dor com remédios. A gente passa ali 3, 4 remédios para dor e
passa super tranquilo por essa fase. Primeiro, porque a região de boca é uma região que ela já tem uma cicatrização mais rápida, tá? Então, a gente fica ali 3, 4 dias dando a medicação de horário. Essa cicatrização, ela acontece de forma rápida. A criança passa por esse pós-operatório super tranquilo. O adulto, na cirurgia de amígdala, dói mais, tá? Eu sempre falo, adulto que vai operar tem que saber que realmente a amígdala dói mais, mas a criança dói muito, mas é muito menos mesmo. Então, assim, é bem tranquilo. Às vezes, a parte um pouco chatinha da criança é porque, como cicatriza rápido, eles querem comer logo. E a gente realmente tem que ter uma mudança da dieta. Então, assim, são 7 dias comendo mais coisa líquida, mais coisa pastosa, tudo mais frio, mais gelado. Então, são os 2 pontos importantes. Manejar a dor, que é usar os remédios da forma, né, que eu oriento. E também com relação à alimentação, que a gente muda. O retorno das atividades físicas, a gente orienta de 7 a 14 dias para voltar para a escolinha. Mas para voltar, por exemplo, para balé, para judô, para karatê, a gente pede 30 dias. São as alterações que a gente faz na vida dessa criança no pós-operatório. Doutora Manu está dormindo divinamente bem, surpreendente. A recuperação dela tá maravilhosa, tranquila, tá brincando, fazendo tudo normalmente. Esse é o que eu mais escuto. Então, Maíra tá dando ao vivo aí, sendo a prova viva de como que é a recuperação da cirurgia. A cirurgia de Manu foi segunda, nesta quarta, e a mãe já tá percebendo uma melhora extremamente importante no sono da criança, tá? Então, realmente, uma cirurgia bem indicada, gente, é benefício de qualidade de vida para a criança e também para toda a família, que só ganha quando a gente opera essa criança. Sempre que eu falo assim, uma cirurgia bem indicada. Então, como eu coloquei aqui, ó, o pós-operatório na prática é como recuperação de 10 a 14 dias. O que é que a gente vai ter de sinal de alerta, tá? Sinal de alerta é sangramento, que se acontecer o sangramento tem que entrar em contato. Meus pacientes já saem do centro cirúrgico com meu contato, o contato da minha secretária, com todas as orientações de pós-operatório via PDF que a gente encaminha para esses pacientes. Então, sangrar um pouquinho, normal, porque tem coágulozinho na garganta, tem coágulo no nariz, quando eu cospo sai um pouquinho. Então, sangrar um pouquinho é normal. Sangrar sem parar, tem que ter o contato de quem operou. Entre em contato e a gente observa. A gente acompanha esse paciente. Grande, 99,9% das vezes. É o sangramentozinho discreto, que não preocupa ninguém e vida que segue. E a desidratação. Às vezes, a questão da desidratação, eu peço para os pais observarem, é porque tem paciente que tem uma restrição alimentar e acaba querendo, não quero beber água, não quer comer. A gente fica de olho, tá? Então, se tiver algum sinal de desidratação, aí realmente a gente tem que até procurar um pronto-socorro para poder fazer uma hidratação endovenosa nessa criança, mas é extremamente raro. Na minha prática, eu conto nos dedos, assim, às vezes que eu precisei fazer isso, porque, em geral, a aceitação é bem tranquila. O controle da dor, como eu falei para vocês, então tem que usar as medicações pelo menos ali nos primeiros 3, 5 dias, tem que usar a medicação de horário. Não espera a criança reclamar de dor, não. A gente vai estar dando de horário. E por último, aquele retorno, né, das atividades, como eu falei para vocês. 7 a 14 dias, né, a gente realmente pede para afastar da escola. E das atividades esportivas, a gente pede 30 dias. Teve alguém que falou aqui. Josevânia, a recuperação do meu filho foi ótima, o problema foi a alimentação, José Henrique. Sim, José Henrique, o que eu operei, o meu gêmeo lindo. E realmente a gente teve a recuperação de José, a gente teve o problema da alimentação, que era uma criança que a gente já tinha uma seletividade alimentar importante, então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade no pós-operatório. Isso pode acontecer. E assim, eu sempre tento facilitar ao máximo essa questão alimentar. Então, tem uma nutricionista que trabalha com a gente, que é especialista na parte materna e infantil. Então, ela fez um cardápiozinho para os nossos pacientes, justamente orientando como que é essa alimentação. E eu sempre falo. Mas é basicamente assim, é tudo que a criança gosta nesse começo, desde que seja na consistência mais líquida, no máximo ali consistência de purê e não seja quente.
A gente vai fazendo as adaptações e vai dando. Alguns pacientes a gente tem um pouco de dificuldade na questão da aceitação da dieta, tá? Mas é um pós-operatório, gente, extremamente tranquilo. Manu tá comendo direitinho, de acordo com as recomendações, está ótima. Só agradecer, profissional excelente. Ô, Maíra, muito obrigada, viu? Fico super feliz. Tá vendo? Valeu a pena vir de Alagoinhas pra cá, pra gente estar operando. Valeu a pena demais. Henrico aqui, sem roncos. Pois é, que foi uma das causas, uma das grandes questões que a gente tinha era a qualidade de som de Henrico. E Henrico já tá aí. A gente operou Henrico no máximo tem 10 dias, né, Josevânia? Nath, maravilhosa como sempre. Obrigada, amiga. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Minha filha fez cirurgia hoje. Ele tá dormindo aqui sem ronco nenhum. Maravilha. E é realmente isso, gente. A resposta é muito rápida. É incrível, assim. Por isso que eu falo que é a cirurgia que eu mais adoro fazer. Porque o resultado fica estampado, assim, sem dúvida, rapidinho. Cacilda, boa noite, Cacilda. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida. Gente, se vocês tiverem ainda alguma dúvida para tirar com relação a cirurgia, vocês podem estar falando aqui comigo, tá? Que eu vou falando pra vocês. Mas é basicamente isso. Se por acaso vocês conhecerem alguém que tem dúvida com relação aí à cirurgia, alguma família que teve indicação, eu deixo sempre essa live aqui no meu Instagram. Vocês podem estar encaminhando, tá? E eu sou bem acessível assim, nas redes sociais. Então, se tiver alguma dúvida, você pode estar colocando lá, que ao longo da semana eu respondo. A vida é um pouquinho corrida, mas a gente ajeita aí pra poder estar respondendo vocês. Eu acho super bacana essas lives, porque assim, você vê que tem aqui relatos ao vivo, né? De pacientes que eu já operei falando, que às vezes o médico falando, as pessoas ainda assim ficam um pouco seguras, mas quando vê relatos assim ao vivo de pacientes que já operaram, eles chegam bem tranquilos. Às vezes eu chego para explicar como que funciona a cirurgia para o paciente, eu indico a cirurgia e começa a conversar. Não, doutora, eu já assisti sua live, realmente já tô sem dúvida. Isso é muito bacana. Realmente bem acessível, responde todas as mensagens. E tem que ser. Então, assim, operar criança, a responsabilidade ainda é maior, tá? Eu adoro, mas realmente tem que estar presente, tem que responder, tem que ser acessível. E minha prática realmente é essa. E é isso, pessoal. Não vi nenhuma dúvida, Josevânia. A doutora maravilhosa me deixou super tranquila. Ô, minha querida, muito obrigada. E é isso, tá, gente? Qual clínica você vai atender? Oi, Talane. No meu Instagram aqui, eu coloco todos os locais de atendimento. E também tem um número da minha secretária no link que você pode estar clicando e estar perguntando para ela a minha agenda. Geralmente, segunda e quinta eu não atendo em Feira de Santana, mas às terças, às quartas e às sextas eu tô aqui. Ainda não fiz a cirurgia do meu pequeno, porém, todo o tempo sempre fui bem acolhida. Agradeço por todo o carinho e atenção. Mãe de Pedro, Gael e Pirá. Oh, que maravilha, Ania, maravilha. A gente não operou Pedro, mas a hora vai chegar. Fique tranquila, viu? A hora vai chegar e a gente vai trazer ainda mais qualidade de vida para sua família, viu? Fê Andrade, boa noite. A senhora atende qual clínica? Fê, é a mesma coisa, você clica no link, tá? Porque eu atendo em algumas clínicas. E aí minha secretária vai te orientar direitinho. Oi, cheguei agora. Após a cirurgia, fica no hospital por quanto tempo? Somos de fora. Pode viajar após cirurgia de carro? Oi, Lai. Ótima dúvida, tá? Meu volume de pacientes cirúrgicos é muito maior, inclusive, dos pacientes de fora. Hoje eu operei um paciente de Subaúma, operei um paciente de Alagoinhas, um paciente de Esplanada e um paciente de Feira. Então, assim, você vê que só uma era de Feira de Santana, os outros eram de fora. Eu tenho realmente um número muito grande de pacientes de outras cidades. E a gente opera e é super tranquilo. O que é que eu oriento para os pacientes de fora? A gente chega, opera, dou alta no mesmo dia. Então, no mesmo dia, a gente dá alta do hospital. Pode voltar para a sua cidade? Eu, Juliana, sugiro que durma na cidade. Se tiver algum familiar, dorme na casa de um familiar. Ou então pousadas, que a gente minha secretária até orienta, né? Se tiver alguma dúvida, não conhecer a cidade, a gente orienta. Dorme nessa pousada ou na casa de alguém.
no outro dia de manhã já pode pegar o carro, já pode voltar para sua cidade, tá? Eu tenho um paciente que é de cidade depois de Jacobina, 300, 400 quilômetros de distância, e é super tranquilo, porque tem uma boa assistência pós-operatória, tá? Eu tô acessível, tem meu número, a gente conversa direitinho, então é super tranquilo. Então eu só peço para dormir porque eu acho mais seguro, porque assim, é uma cirurgia segura, é uma cirurgia, assim, bem tranquila ali o pós-operatório. Então, dorme e no outro dia vai embora, tá? Mas isso do dormir eu acho bacana. Até por segurança mesmo dos pais. Porque às vezes tem um pouquinho de sangramento. Quando tá distante, já fica mais preocupado. Se por acaso acontecer aqui, sabe que eu tô aqui. Então é super tranquilo. Então na minha prática, eu prefiro muito mais. Opera, dorme no outro dia já segue viagem. E aí a gente faz o acompanhamento pós-operatório, né? Que o paciente precisa vir presencialmente, que a gente faz com 7 e com 30 dias. Às vezes, quando fica muito inviável o paciente vir, pelo menos um retorno a gente consegue fazer online, tá? A gente faz de tudo mesmo para facilitar. Boa noite, eu estou precisando urgentemente passar minha filha novamente por você. Acho que tá precisando muito da cirurgia. Pois, Josélia, é só agendar aí com minha secretária que a gente já organiza isso. Minha agenda de dezembro já tá cheia de cirurgia, já não tenho mais como fazer. Mas eu já abri a agenda de cirúrgica de janeiro, viu? A partir do dia 5 de janeiro eu já tô operando. Tem um hotel muito próximo do Hospital Otorrinos, o Hotel Grupo Farias. Pois, assim, tem vários hotéis bacanas. É bom essa dica de uma paciente, né, que passou por isso agora. Mas tem muitos hotéis que podem ser aqui pertinho do hospital mesmo. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vou encerrar a live aqui, né? A gente vai manter a nossa rotina, voltar a nossa rotina de lives toda quarta-feira, que é sempre bem bacana essa troca. Eu acho super enriquecedora, tanto para vocês como também para mim, viu? Um beijo aí a todos, espero que tenha ficado satisfeitos aqui, trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês, tá? Um beijo, fique com Deus, boa noite e até semana que vem.